Bom dia. João capítulo 18, do verso 12 ao verso 14, e depois do verso 19 até o 24. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas quanto no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Muito bem, Jesus orou ao Pai no Getsêmani, pedindo que o Pai o fortalecesse para esse momento. Jesus recusou também a reação de Simão Pedro e dos discípulos, quando Pedro puxou da espada e cortou a orelha de um dos guardas. E agora a escolta leva Jesus manietado, ou seja, hoje seria algemado, né? Preso, e o conduziram primeiramente a Anás, e é dito, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Anás não era sumo sacerdote, ele havia sido. Geralmente o sumo sacerdote era escolhido para a vida toda, mas agora, sob o domínio romano, nem sempre isso acontecia. Anás foi deposto, e então os seus filhos tomaram lugar no sacerdócio, e agora Caifás está no posto de sumo sacerdote. E nos é dito no verso 14 que esse Caifás era quem lá no capítulo 11, verso 50, havia profetizado que convinha que um morresse pela nação. Isso não era apenas uma afirmação social ou política, mas espiritual, porque Jesus é quem morreu no meu lugar, no seu lugar, no lugar da nação de Deus, que é a igreja. Partindo para o verso 19 e seus seguintes, Anás começa então a interrogar Jesus a respeito da doutrina e dos seus discípulos. E Jesus responde: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei abertamente no templo, nas sinagogas, muitos ouviram, pergunta a eles. Um soldado tomou isso como um desrespeito e deu uma bofetada em Jesus. Veja que Jesus está sendo humilhado. O Senhor dos céus e da terra está sendo julgado injustamente e sendo esbofeteado. Jesus então o questiona: por que me feres? Se eu falei coisa errada, se eu falei mal, dá testemunho e que eu seja julgado por isso e que eu seja condenado por isso. Mas se eu não falei mal, por que você me fere? Qual é o seu direito? Qual é a tua autoridade? Tendo Jesus dito isto, Anás o enviou manietado à presença de Caifás, sumo sacerdote. Veja, manietado, amarrado, preso, aprisionado, deixando muito claro a Jesus e a todos que ele está sob julgamento, que ele está sob a humilhação terrível. Essa é a cruz de Cristo. Ele já está na cruz, já está em obediência ao Pai.